Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e hoje a gente continua a nossa discussão sobre políticas do sexo da Gayle Rubin, um livro que é organizado em 2 capítulos. Já discutimos no vídeo anterior o capítulo 1, e nesse vídeo, então, a gente discute o capítulo 2, que é intitulado Pensando o Sexo, Notas para uma Teoria Radical da Política da Sexualidade. Já vou aproveitar e deixar o convite para a nossa próxima discussão do próximo livro feminista, que vai ser Os 6 Meses em que Fui Homem, da Rose Muraro, que é uma das feministas pioneiras aqui no Brasil. E nesses 6 meses em que fui homem, ela vai discutir sobre feminismo a partir da sua participação política, a partir da sua participação na Constituinte. Então ela vai falar sobre isso a partir de uma perspectiva bem política feminista num espaço em que era necessariamente dominado por homens, por isso o título Os 6 Meses em que Fui Homem. Para acompanhar, me segue lá no Instagram, @trama literária, que eu deixo os cronogramas previamente agendados, deixo as datas marcadas, então fica mais fácil se você... Esse livro, aliás, Os 6 Meses em que Fui Homem, ele tá grátis lá no Kindle Unlimited, então é só baixar, fazer o download e acompanhar aqui com a gente nas datas que eu já vou divulgar aí nos nossos próximos dias. Rose Muraro, apesar dela ser uma feminista das antigas, como foi a Leia de Safiotti, alguém que eu não tenho leitura, assim, não tenho leitura, então é a primeira vez que eu tenho contato com a obra dela, apesar de já ver publicações dela e alguns outros materiais, então vamos aí descobrir mais uma das nossas precursoras dos movimentos feministas aqui no Brasil. Bem, se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, indicar o canal aí para quem gosta de leituras feministas. E se você acompanha o trabalho aqui do Trama Literária, aproveito para te convidar para se inscrever na nossa área de membros. Temos uma área de membros em valor módico de R$ 2,99, mas que ajuda muito na manutenção aqui do canal, enfim, todas as coisas que são necessárias para manter o canal em funcionamento. A gente discute hoje, então, esse capítulo do Políticas do Sexo, o Pensando o Sexo, que é um livro, um capítulo que ela publica 10 anos depois, quase uma década depois daquele capítulo que a gente discutiu na semana passada, no qual ela fala meio que prioritariamente sobre a questão do sistema sexo-gênero. Aqui, a Gayle Rubin, ela vai focar, ainda que ela fale sobre feminismo, ela foca muito mais na questão da homossexualidade. Até porque é um momento da vida dela em que ela está muito envolta com questões de um ativismo relacionado aos direitos dos homossexuais, à perseguição dos homossexuais, então ela está muito imersa nisso tudo, então necessariamente esse texto se volta para isso prioritariamente. Faz todo sentido, faz toda a coerência com a história da própria Gayle Rubin. Antes da gente começar, também é importante sinalizar 2 coisas. É um texto histórico, então ainda que não seja um texto tão antigo, é o texto que a gente lê com uma certa cautela. Quando eu digo certa cautela, é em 2 sentidos. Primeiro, muitas das ideias que ela já discutiu aqui, lá em 1980, já foram muito mastigadas, então chega pra gente já isso meio que velho, porque a gente tá lendo um texto de um outro período, e muitas ideias a gente não aproveita, muitas ideias a gente já discorda, a gente já entende que não é daquele jeito, então é sempre importante fazer essa ressalva quando a gente está falando de um texto mais antigo. Mas, de qualquer maneira, se é um livro que você estuda e que você está ouvindo aqui, precisa dele, sei lá, para escrever um artigo, para escrever alguma coisa, precisa ir para o livro para você pegar essas ideias discutidas mais a fundo. É isso, vamos lá. Ela começa dizendo que a questão da sexualidade, ela é sempre meio que tabu, assim, ela é sempre vista como tabu, mas para além de ser vista como tabu, em muitos momentos ela é vista como um tema de segunda ordem, um tema de menor importância. Então é como se hoje a gente olhasse e falasse assim, tá, a gente está aqui no Brasil com uma desigualdade gigantesca, com gente passando fome, com questão do meio ambiente, aí batendo na porta. Então é o momento de discutir sobre sexualidade. E segundo a Gayle Rubin, esses momentos críticos, eles são necessariamente um momento em que a sexualidade ela também vai participar ou vai passar por uma espécie de nova repressão, ou por uma espécie de caça às bruxas, vamos dizer assim, justamente porque ela também entra nesse campo de tensão. Então ela começa discutindo o texto a partir da ideia de que está se vivenciando naquele momento esse campo de tensão, e campo de tensão que a gente também está vivendo agora, nesse momento. Depois ela vai falar sobre a questão de que o sexo ele também é sempre político, a sexualidade, o sexo, tudo que seja relacionado com a expressão do desejo, com a construção dos desejos dos sujeitos, com o desejo em relação a outra pessoa e da outra pessoa, tudo isso, ele é sempre político.
e ela começa discutindo um tema que a gente já discutiu muito aqui quando fizemos as lives do Michel Foucault, História da Sexualidade, que é aquele período ali do século XIX em que começa-se uma certa purificação assim, de aspectos relacionados à sexualidade. Então, muito mais do que antes, tudo que for considerado desviante vai ser perseguido. Então, a figura da prostituta, a figura do homossexual, a figura de qualquer um que tem um desejo considerado desviante, ele vai ser perseguido em nome de um ideal moralizante. Então, justamente nesse momento de transição, a sexualidade ela vai ganhar uma nova tônica. Essa tônica que é construída ali na Inglaterra, nos Estados Unidos, final do século XIX, ele vai perdurar até hoje. Então, aqui no Brasil, pensa só, isso foi construído na Inglaterra, nos Estados Unidos, final do século XIX, aqui no Brasil a gente ainda tem meio que isso, assim, algumas coisas são consideradas absurdamente desviantes, sujas, pecaminosas e precisam, por isso, ser exterminadas. E o que ela faz questão de destacar é o fato de se passar por um processo de limpeza, de purificação em relação a isso, não vai fazer com que as pessoas se limpem daquilo que é considerado muito sujo. Então uma pessoa homossexual ela não deixa de ser homossexual porque está passando aí por esse grande ritual coletivo de purificação. Na verdade, o que ela vai sentir é uma grande angústia em relação a si própria, em relação a ser um sujeito inadequado, dependendo se essa pessoa é religiosa, vai se achar um sujeito pecaminoso, vai se achar um sujeito errado, vai se achar a vergonha, vai se achar a pessoa que ela tá errada e não são os outros que estão errados. Esse é um grande absurdo. Então, ela vai dizer que esse processo de purificação não vai fazer com que as pessoas, de fato, meio que se livrem daquilo que é desviante, mas ela vai se sentir errada em relação àquilo que ela sente e que não é adequado para a sociedade. Ela vai citar, inclusive, em várias passagens São Francisco, que foi considerada durante muito tempo a capital gay, ou talvez como um lugar mais acolhedor dos Estados Unidos, justamente porque é um momento em que está tendo tanta perseguição nos Estados Unidos que as pessoas, de repente, elas começam a ir para lá, porque essa perseguição ela é, de fato, em relação à demissão dos cargos, professores sendo demitidos dos seus cargos, pessoas sendo perseguidas em suas vidas. Então tá havendo essa perseguição de uma forma tão intensa que de repente as pessoas só vão se sentir acolhidas naquele lugar, ainda que nem naquele lugar seja de fato uma fronteira de paz, uma fronteira de tranquilidade. E como ela vai dizer, lá dentro, lá na cidade, muitos lugares vão começar a sofrer saunas, restaurantes, bares, qualquer lugar que seja frequentado por homossexuais começa, de repente chega a polícia, manda fechar tudo, persegue. Então, nem naquele lugar que era para ser um espaço de reduto de paz, essa paz é de fato encontrada, porque essa caça às bruxas, ela tá em larga escala, tá de vento em popa. Então, ainda que seja em São Francisco, ainda que de repente a gente olhe hoje e fale, não, mas parecia um lugar muito tranquilo, muito paz e amor, não era, porque era um lugar em que as pessoas também estavam sofrendo repressão. Isso vai fazer, e aqui a gente chega num ponto muito problemático, que, pelo que eu fui entendendo, é uma questão que a época Gay Rubin defendia, essa questão da repressão vindo de um movimento político tá tão incisiva que a resposta do outro lado é liberar tudo. Então, se o outro lado reprime tudo, esse lado de cá, ele tem que liberar tudo. Então, vão se opor, inclusive, a políticas de proteção à adolescência, à pornografia para adolescência, porque eles estão falando, não, mas se o adolescente ele está querendo manifestar a sua sexualidade em sua liberdade, ele precisa ter esse direito, ele precisa ter esse acesso, ele não pode ser considerado errado por ele amar alguém mais velho, ou a pessoa mais velha não pode ser considerada errada por amar alguém que tem menos de 18 anos. Então, as pessoas chegam nessas piras, porque como a gente vai ver, talvez seja isso a grande questão desses grandes movimentos de tensão. Como tem um movimento ali que tá, não, reprime tudo, bate em todo mundo que for considerado desviante, quem for em casos mais drásticos manda pra cadeia, dependendo do caso, vai ser considerado como doença. Então, o outro lado, ele vai entender que não, então aqui desse lado, absolutamente tudo precisa ser liberado e permitido. E a gente sabe que não é desse jeito que funciona. Mais adiante, ela vai passar um bom tempo falando sobre o fato de que a sexualidade ela não pode nunca ser considerado algo como puramente biológico, como se naturalmente a mulher ela fosse se sentir atraída pelo homem e naturalmente o homem fosse se sentir atraído pela mulher. Esse é o natural das coisas, essa é a ordem natural das coisas, e se
tem uma ordem natural, olha só, tudo que não é isso é sujo, é pecaminoso. O que ela vai dizer é, o sexo, assim como todas as outras coisas, precisa ser lido à base da cultura. Então a gente pode pensar, inclusive ela cita esse exemplo, a gente pode pensar na divisão de raças. A gente não tem só uma divisão de raças, a gente não tem só uma divisão de etnias, a gente tem uma hierarquia de raça, uma hierarquia de etnia. Essa hierarquia faz com que o sujeito seja destinado para um lugar com uma determinada classe, com uma determinada segurança, com com um determinado número de acesso a coisas que ele queira, enfim, que ele queira consumir, enquanto quem é de outra raça, de outra etnia, vai ser relegado a um outro espaço com menos segurança, com menos direitos, com mais uma luta que vai ser muito mais difícil. Então, assim, ela pensa sobre as raças, que a gente olha e fala, não, é puramente biológico, é puramente uma questão de evolução. E não é bem assim, né? Se a gente olha para as raças e consegue perceber que tem uma hierarquia social e cultural e histórica, quando se pensa na questão de sexo, na questão de gênero, também tem uma divisão que ela é social, cultural e histórica, que faz com que homens, mulheres e gays e lésbicas sejam lidos dentro da sua cultura e lidos de uma outra maneira mais ou menos acolhedora a partir de todos esses cruzamentos, a partir de todos esses marcadores. Ela vai fazer essa discussão largamente aí, com base em Michel Foucault, na história da sexualidade. Já discutimos muito por aqui, mas, enfim, ela faz essa sequência para mostrar que isso de ler o sexo somente a partir da biologia, a partir do que se considera natural, é bobagem, não tem nenhum fundamento e não serve para os indivíduos, principalmente, compreenderem a si próprio. Ela pensa, inclusive, sobre isso na questão de saúde/doença. Até porque, durante muito tempo, a questão como homossexualidade, transexualidade estiveram aí catalogadas como doenças mentais, né? Estiveram aí com seus respectivos DSMs para poder serem consideradas doenças psiquiátricas, doenças mentais. E aqui ela vai dizer que isso se opõe de fato no sentido que não só nessa hierarquização catalogada, mas no fato de que o heterossexual, ele de fato, socialmente, na boca do povo, vamos dizer assim, no senso comum, ele vai ser considerado, o heterossexual, ele é considerado o sujeito saudável, o sujeito que ele é respeitável, né? Ele vai conseguir, sei lá, adotar crianças com mais facilidade, acesso legal a determinadas coisas com mais facilidade, porque ele é respeitável, porque ele é organizado, porque ele é uma pessoa que você pode confiar, ele é uma pessoa saudável, ele consegue mais mobilidade social, enfim, ele consegue muitas coisas que para a pessoa que apresenta uma sexualidade desviante vai ser mais difícil. Então, como assim um casal de dois homens quer adotar uma criança? Como assim um casal de dois homens quer ser respeitado, sei lá, dentro de uma igreja? Então esse sujeito, ele não é confiável, ele não é digno, ele não é limpo, ele não é correto, ele não é adequado, ele não é saudável. E aí ela faz uma comparação que eu acho muito inteligente, que é quando ela fala, lá daqueles sistemas de parentesco que a gente discutiu no capítulo 1, ela fala, tá, por que que um clã, sei lá, da Idade Média, ou dos primeiros séculos da Idade Moderna, porque que um clã, ele não permitia que a sua filha se casasse dentro da família. E aí ela vai dizer, porque se essa família se casasse, se essa filha se casasse dentro da família, eles não iam conseguir ter vínculo comercial, vínculo de proteção com outro clã, com uma outra... Eles não vão conseguir vínculo comercial, eles não vão conseguir vínculo de proteção, eles não vão conseguir fazer negócio com um outro clã, que eles poderiam fazer caso a filha fosse para lá e mantivesse esses clãs mais ou menos unidos. Então ela vai dizer que era isso que o sistema de parentesco delimitava. Só que a partir do século XIX, a partir do momento que a igreja vai ter um poder determinante em ditar regras, em nortear valores, em ligar isso à questão da sexualidade, a coisa da moral, ela vai fazer com que esses vínculos e essas relações sejam feitos aí a partir do que é certo, do que é correto e do que não é pecaminoso, do que é adequado, do que é natural. Vou chamar isso de coisa natural, obviamente. Então, a partir desse momento, as sociedades começam a se preocupar, a partir ali da Inglaterra e dos Estados Unidos,
muito mais com a inadequação dos parceiros sexuais do que com a inadequação do desejo sexual. Então, no sistema de parentesco, se falava para a jovem ou para o jovem que era inadequado, ou ele não podia ter um envolvimento com alguém que fosse da família, porque ele tinha que ter um envolvimento com alguém que fosse de fora, né? Então aqui ela vai dizer que não é essa mais a preocupação é esse teu parceiro sexual, ele é inadequado porque ele te coloca num lugar de pecado, de errado, de não confiável, de ilegal, de imoral e tudo isso que a gente já sabe. De modo semelhante, ela vai falar sobre a figura da prostituta. A figura da prostituta é uma figura que se mantém ao longo da história, que está presente aí desde que o mundo é mundo, mas desde que o mundo é mundo, ela vai ser considerada como um sujeito à margem. Então, se ela está aí, se ela existe enquanto profissão, se ela existe enquanto sujeito, porque que, ainda que tenha se passado séculos e séculos da manutenção da prostituta e da manutenção da figura da prostituta, porque que ela ainda é considerada inadequada, errada, muitas vezes considerada criminosa. E a gente também tem que pensar em outro aspecto. A figura da prostituta é sempre considerada como um sujeito à margem, ela é sempre à margem, ela é sempre errada, ela é sempre a suja, ela é sempre a pessoa com uma série de doenças, ela é sempre a pessoa que ela é criminosa, mas a pessoa que consome o serviço da prostituta, ele é um cidadão de bem, ele é uma pessoa que passa ilesa e tranquila pela sociedade. Muitas vezes, e aí eu imagino que isso deve acontecer com frequência, a própria pessoa que contrata o serviço da prostituta, ela deve se achar em alguma medida superior àquela mulher. Como ela vai dizer mais adiante, essa espécie de controle que começa a haver em relação à sexualidade vai fazer com que isso vá alcançar inclusive movimentos feministas, outros movimentos. Então é como se a sexualidade ela estivesse sendo vigiada por tudo e por todos, estivesse sempre em observação. Então, você ama da maneira correta, você transa da maneira correta, você é adequada, você é organizada, você é cuidadosa. Então, tudo isso acaba perpassando mesmo nos movimentos considerados libertários. Até porque ela vai dizer em determinado momento que as feministas começam a se interrogar e começam a ser interrogadas se essa liberação sexual ela não é mais benéfica para os homens, porque aí os homens vão ter mais acesso ao corpo das mulheres, vão ter mais acesso a sexo, coisa que aparentemente, coisa que deveria dar um certo trabalho, deveria exigir um certo esforço por parte do homem. Então, ela começa a interrogar, o feminismo começa a ser interrogado nesse lugar, se ele não faz com que o homem tenha mais benefícios do que prejuízos e as mulheres, em compensação, vão ter mais prejuízos. E não se interroga, né, ou pelo menos não se parte da interrogação inicial e que deveria ser a inicial, que é, mas como a mulher vê sobre o seu próprio desejo, como a mulher vê sobre a sua própria vontade, como a mulher se vê em explorar a sua própria sexualidade, a sua própria liberdade sexual, independente de que benefício ou que prejuízo isso traga para os homens. Dá a impressão de que a mulher, mesmo que seja mulher considerada mais livre, considerada mais libertária e mais liberta, ela vai precisar sempre estar sendo interrogada nesse lugar e se interrogando nesse lugar. Tá, será que eu tô fazendo bem para mim? Será que eu tô fazendo bem pro outro? E se eu tô fazendo bem para mim, mas estou fazendo bem pro outro, isso é errado, isso não é adequado? Coisas que não fazem muito sentido se a gente for pensar na pergunta que deve ser feita de fato. De que maneira que a mulher se sente na sua própria liberdade? Ela vai trazer muitos exemplos de muitas comunidades mais conhecidas, menos conhecidas, vai trazer exemplos de vários estudos antropológicos para tentar defender, para defender ali as coisas que ela vai teorizando. Não vamos centrar nesses exemplos aqui, porque são muitos, mas, novamente, caso você esteja estudando isso especificamente, vale muito a volta para o livro, porque todos esses exemplos que eu vou trazendo aqui, ela vai trazendo uma infinidade de situações para ela comprovar e para ela demonstrar a validade das ideias dela. Claro que aqui eu tenho que fazer um resumão, né? Não dá pra gente discutir todos os exemplos que ela vai discutindo. É isso, gente. Espero vocês para nossa próxima discussão com pensadora feminista brasileira Rose Muraro, os 6 meses em que fui homem. Até mais!